É isso, então vamos começar a leitura do dia 113 da Bíblia. E começamos mais um livro hoje. Hoje vamos para o livro de Juízes. Seguimos avançando aí no Antigo Testamento. Vamos ler Juízes 1 até o 2, versículo 5. Vamos continuar Lucas 21 até o 22, versículo 13. Salmos 90 e início do 91. E Provérbios 13, versículos 24 e 25. Então é isso. Vamos para a leitura. Juízes, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira, eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco à herança que nos caiu por sorteio, e lutaremos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês à herança que lhes caiu por sorteio. Os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois, os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus e habitaram nas montanhas, no Neguebe e na Cefalá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Quiriate-Arba, e derrotaram Cesai, Aimã e Talmai. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Quiriate-Sefer. Então Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otinel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb deu a sua filha Axá por mulher. Esta, quando foi morar com Otinel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb perguntou: o que é que você quer? E ela respondeu: quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu fontes superiores e as inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão. Atacaram os cananeus que moravam em Zefaté e destruíram totalmente a cidade, por isso foi chamado de Orma. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom, com os seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá e esses ocuparam a região das montanhas. Porém não expulsaram os moradores do vale, porque esses tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Caleb, e esse expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até os dias de hoje. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, e que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade. Eles disseram:
Mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores a fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E este é seu nome até o dia de hoje. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Bleão, nem os Megido, nem os de Megido. Todas as suas respectivas aldeias, os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus moradores de Gezer, assim continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Aser não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquzibe, os de Elba, os de Afecá e os de Reob. Os azeritas continuam no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naphtali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Seme e Bet-Anate ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixaram descer o vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, e Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu, e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde Sela para cima. O anjo do Senhor foi a Gilgal, a Boquim, e disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isto que vocês fizeram? Por isso, também os disse: Não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso, aquele lugar foi chamado de Boquim. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Lucas 21, versículo 29. Jesus ainda lhe contou uma parábola dizendo: Olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobreviverá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12.
Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou que buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a Páscoa para que comamos. Eles perguntaram: Onde, Senhor, por que a preparamos? Jesus lhes explicou: Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Façam ali os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Salmos 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formaste a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Tu reduziste o ser humano a pó, e dizes: Voltem ao pó, filho dos homens. Pois 1000 anos os teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente. São como um sono. São como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é a canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por todos os dias, quantos tem nos afligido, por tantos anos, suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livra você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caíam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão
nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, e com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, e eu o protegerei, porque tu conheces o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com eles. Eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Provérbios 13, versículos 24 e 25. O que retém a vara odeia o filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Valeu, galera. E é isso. Continuamos um dia atrasado. Vou ver se esse final de semana eu consigo repor esse dia que eu não li porque eu passei mal. Tá bem? Mas daqui a pouco eu tô subindo vídeo pro YouTube de igual modo. Valeu, valeu. Tamo junto. Deus abençoe e até amanhã.